momento. As nossas famílias, como servos do Senhor que nós somos a célula máter da sociedade. Quer dizer, somos representantes da família perfeita aqui nesta terra. E Deus tem procurado, cada momento da nossa vida, nos orientar a ser essas famílias perfeitas. Nós precisamos entender que o perfeito chegou em nós e chegou em nossa casa. O salmista, ele diz no Salmo 127, no verso 1, é um texto que sempre compartilhamos: se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Então, nós podemos entender que há uma necessidade para que a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos sejam seguros, firmes e um lar próspero, vencedor. Jesus Cristo precisa ser o centro deste lar, ser o centro da nossa vida, ser o centro da vida dos nossos filhos. Quando falamos em filhos, temos que lembrar que eles estão na fase de maturidade. Então, eles precisam ver em nós, como pais, exemplo, ver o Senhor em nossas vidas para que verdadeiramente o nosso lar seja edificado, seja direcionado por Jesus. Porque a direção de Jesus é prosperidade, é felicidade, é harmonia, é alegria no lar. Quando nós falamos, irmãos, em prosperidade, não queremos aqui enfatizar a prosperidade material, porque é da natureza de Deus Ele abençoar. E Ele abençoa pela prosperidade espiritual, quer dizer, do crescimento espiritual. É onde vem a bênção da prosperidade. É pela nossa vida alicerçada no Senhor. É pela nossa vida, nossa família direcionada por Deus, pela Sua palavra. Aí onde vem a prosperidade da família. Aí onde vem a prosperidade da área material. Deus sabe que nós estamos numa terra materialista. E ainda nós estamos caminhando por ela, peregrinando por essa terra. E temos necessidade de algo que faz parte dessa terra.
E Deus, como esse grande Deus abençoador, Ele cuida de nós, Ele supre. Nós temos que ter essa confiança plena. Lembramos dos textos sempre que falamos em questão da área financeira, mas essa prosperidade espiritual, o próprio Deus declara através da boca do profeta Malaquias, quando ele falou para aquele povo que negligenciava essa obediência ao dízimo. Deus disse, olha, aquele que for fiel a mim, Deus está falando na sua fidelidade com Deus. Ele não está olhando para o seu dinheiro, Ele está olhando para a sua fé, para o seu coração. Ele disse, eu vou destruir tudo aquilo que o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor venha contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra o seu lar. É a promessa de Deus para os fiéis. E essa nossa fidelidade para com a família é levar a família a ser abençoada por Deus pela sua palavra, em obediência, em comportamento, em uma mudança de caráter, em uma transformação de vida. Agora nós que somos esses escolhidos, somos a bênção para o nosso lar. É nós que vamos abençoar o marido, a esposa, os filhos, a administração do lar, a prosperidade do lar. É aqueles que já receberam do Senhor a bênção da salvação, e os nossos familiares vão estar debaixo dessa bênção. O Senhor diz que a mulher crente abençoa o seu marido não crente. O Senhor diz que o marido crente abençoa a mulher não crente. E os dois abençoam os filhos. Então são palavras de promessas de Deus para que a nossa família seja harmoniosa. Seja uma família feliz. Sem ser redundante, mas é a verdade da qual nós queremos, família feliz. Agora nós temos essa direção que Deus nos traz. O que cabe a nós é obedecer, é confiar. A obediência diz ao Senhor, sempre compartilhamos, que confiamos nele. Se nós não obedecemos aquilo que Deus nos orienta, claramente nós estamos dizendo ao Senhor que não estamos confiando nele. E Ele quer ver a nossa confiança. Porque Deus tem toda a bênção da nossa vida. Deus é o Criador dos céus e da terra, dos mares, do universo e de tudo que há dentro deles. E nós estamos dentro de onde Deus criou esse mundo. Nós somos criação de Deus, nos tornamos filhos originais de Deus, genuínos, pela nossa obediência. Então o lar passa a ser abençoado. Nós vamos lembrar, para que a gente tenha um bom discernimento, na questão de famílias que ainda estão distantes do Senhor. Como o sofrimento é terrível e insolucionável. Insolucionável. É provado isso, porque eles chegam a momentos terríveis, dolorosos, até morte. É o que nós podemos ver. A maioria da juventude hoje morrendo, mas são muitos. Para quem de vez em quando assiste alguma coisa de programas policiais, vê que a quantidade de jovens morrendo, e nós acreditamos, foi por falta de orientação, de família ligada a Deus, perdeu a segurança. Poderia até surgir uma pergunta aqui nesta noite. E Deus não ama todos? Ama, mas sem sombra de dúvida. Quando o Senhor disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus diz que a salvação é para todos, mas Ele faz uma ressalva no meio desse verso, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê. É preciso crer. E crer aquele que recebe a palavra, aquele que confia na palavra escrita, que é Jesus, o Verbo divino, e põe dentro da sua casa, na prática do seu lar. Vamos tirar alguma dúvida. Ah, mas o meu marido não é crente. Ah, mas minha mulher não é crente. Mas os meus filhos não são crentes, mas vão ser. Porque está debaixo da promessa de Deus, através do seu testemunho no seu lar. Através da sua vida. Eles vão observar, talvez não diga para você com vergonha, mas eles vão meditar pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas ações dentro do seu lar, como esposa, como esposo, como pai, como mãe, como filho.
É o que nós vamos aprendendo para que essa promessa de Deus seja derramada sobre aqueles outros que ainda não foram alcançados. A família de Deus é o alvo maior do nosso grande algoz. A família é o alvo terrível do nosso grande inimigo. Ele odeia a família. Ele odeia o casamento. Sempre falamos isso, para que a gente tenha uma vigilância maior. Porque são instituições divinas. Porque foi Deus quem criou. Então, nós precisamos ter essa consciência de procurarmos conhecer essa direção perfeita para que o nosso lar seja abençoado. Então, nós vamos aprender hoje a família que vence o mundo. Não preciso fazer essa pergunta. Qual a família quer vencer o mundo? Todas as nossas famílias queremos vencer. Até mesmo aqueles que estão desfamiliarizados das Escrituras, eles querem vencer, mas não querem deixar aquilo que precisa, que é a coisa errada, para ter uma família vencedora. Mas nós estamos aqui na casa de oração do Senhor porque queremos uma família vencedora. Porque queremos a bênção do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos. Não tem coisa melhor no mundo. Você está em paz com o seu cônjuge. Não tem coisa melhor do mundo. Dos pais estar bem com seus filhos, e seus filhos estar bem com seus pais. Ah, é lindo demais, é muito... Você sente sabor. É uma coisa maravilhosa que você sente. Aquele ambiente, aquele clima saudável. Aquele momento precioso, aquela alegria reinando entre todos, dentro de um lar. Mas nós temos que aprender que precisamos vencer o mundo, que precisamos não aceitar nada que o mundo tente oferecer. Vamos ler o que disse João na sua primeira carta, no capítulo 5, nos versos 4 e 5, a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4 e 5. João 5, 1 João. Amém? Uma coisa que pode nos chamar logo a atenção na leitura desses versos. Qual é o título que tem no cabeçalho do capítulo 5 da Bíblia de vocês? A fé que vence o mundo. Está igual a minha. Tem alguma diferente? A fé em Jesus e as suas consequências. Tem outra? A fé em Cristo. As outras todas estão iguais a essas que nós lemos? A fé que vence o mundo. Pronto. O que nos deve chamar a atenção, dentro desses versos que nós vamos ler, para que a nossa família vença o mundo. Primeiramente, a fé. Tem umas que foi a fé em Jesus Cristo, não é? A fé em Cristo. A de Maria Portillo foi grande. Qual foi? Repita. A fé em Jesus e suas consequências. Quer dizer, a fé em Jesus e as consequências são de vencer. Maravilhoso, não é? Então, a gente pode entender, dentro desses versos, que deve e precisa ter uma fé real em Jesus Cristo. Por isso que nós temos que trazer Ele para a nossa casa. Não é? A família que vence o mundo precisa ter Jesus Cristo dentro do seu lar. Olha o que diz o verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então está bem claro, explicitamente, que um lar, que uma família, que um casamento precisa de Jesus presente. Está bem claro isso. Essa é a família que vence. Jesus presente. Mas para alguns que ainda não têm toda a sua família ainda ligada a Jesus Cristo, mas fica tranquilo e seguro porque eles já vão estar debaixo das bênçãos do Senhor por causa
da sua vida. Pela sua vida com Cristo, seus familiares já vão estar sendo abençoados. Por você que está em Cristo. Eles já vão ter sua tranquilidade e segurança, porque Jesus vai dar essa segurança através da sua vida, que é um servo, que é uma serva do Senhor. Irmãos, as Escrituras Sagradas mostram 3 grandes inimigos da família. 3 grandes. A carne, essa carne terrível, tendenciosa a pecado, o mundo e o diabo. São 3 coisas terríveis, meus queridos amados irmãos, que são inimigos da família. A carne, o mundo e o diabo. Então, nós entendendo que tem esses 3 inimigos terríveis, nós precisamos estarmos alertas, não é? Na nossa caminhada, no dia a dia. Tanto para aquilo que a gente traz para o lar, para aquilo que a gente vive dentro do nosso lar, como no dia a dia da nossa vida lá fora. Esse comportamento de mudança. Veja que o verso 4 diz assim, ó, porque todo aquele que é nascido de Deus. Então, nós temos que ter esse nascimento de Deus verdadeiro, para que essa bênção esteja dentro da nossa casa, para que esta bênção esteja em nosso casamento, para que esta bênção esteja sobre os nossos filhos. Nós, irmãos, amamos essa nossa família sanguínea, porque foi a família que Deus criou para nós aqui na terra. E essa família foi criada para que a gente tenha esse cuidado. A gente lembra da geração da família. Começou por um homem e uma mulher, Adão e Eva. Foi se expandindo, casais, se casando, e aí ia se surgindo nova família. Como nós hoje somos uma nova família. Hoje eu já tenho os filhos, meus filhos tudo já tem nova família. E nós temos que cuidar bem, cada um dessa nova família que você vai ganhando, que Deus vai instituindo. Em breve, Cauã vai ter uma nova família. Não é? Cauã ainda está atrás da varoa. Então, quando Cauã receber uma noiva, Elias levantou a mão também. Esqueci de falar de você, não foi, Elias? Elias também, em breve, vai ter sua nova família. Não é? Então, a nova família, cada um de nós temos que ter esse zelo especial. Não abandonamos nossos pais, é nossa família, mas nós, quando casamos, temos uma nova família. E nós somos responsáveis por ela. A Bíblia deixa bem claro isso. Lembrando, quando Adão recebeu a mulher, ele disse, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Uma nova família ali foi instituída. Aquela nova família. Temos um irmão que casou agora recente. Quer dizer, ele agora tem sua nova família. Ele agora vai cuidar do seu novo lar. E nós precisamos zelar bem pela nossa família, por causa desses 3 terríveis inimigos da família. E nós temos que preservar esse nome, família sagrada, que é uma família divina, a família que Deus criou. E hoje nós somos essa família verdadeira, a família de Deus, nós somos hoje essa família de Deus. Esses inimigos, irmãos, das nossas famílias, trabalham contra também nossa vida espiritual e tenta destruir a nossa família, destruir o nosso lar. Não é difícil a gente tirar um discernimento perfeito diante do mundo que nós estamos vivendo, porque todo procedimento do mundo é para destruir a família. O adultério, a fornicação, a imoralidade, a prostituição, a homossexualidade, tudo é para destruir a família, tudo é para destruir o casamento, tudo é para tirar a harmonia do lar, a felicidade. Por isso que nós temos que ter essa vigilância, por isso que nós temos que dar crédito aos escritos sagrados, para que a nossa casa seja regida pelas escrituras sagradas, para que o nosso casamento seja regida pelas escrituras sagradas. É o que a gente precisa declarar, essa confiança em Deus, obedecendo aquilo que Ele vai nos ensinando. Entre esses inimigos, irmãos, nós destacamos o maior de todos, que é o mundo, não é? O mundo tem sido, não é, uma direção de destruição de lares,
pelo seu procedimento, pela sua conduta, não é? Pelos seus procedimentos contrários a daquele que criou a família. Então, o mundo é um desses inimigos perigosos. As Escrituras mostram 3 tipos de mundo: o mundo físico, o mundo cósmico e o mundo espiritual. São 3 tipos de mundo, não é, que as Escrituras mostram: esse mundo físico, o mundo cósmico e o mundo espiritual. E agora a gente pode buscar um conceito ou entender o que é o mundo. No grego, o significado de mundo é cosmos. É o que significa. O grego é o original da palavra, não é? Mundo, cosmo, palavra que é usada para mostrar o mundo. Ela é usada para demonstrar o mundo. Então, meus queridos irmãos, amados, ela mostra o mundo físico e os seus habitantes, ou o universo, como também é conhecido o mundo. E essa palavra é frequentemente empregada em sentido ético. A palavra cosmo, que significa mundo, para indicar uma sociedade corrupta. Indica uma sociedade corrupta. Irmãos amados, Satanás é o principal, não é? E o príncipe deste mundo. João 14, verso 30, está escrito assim: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então, Satanás é o príncipe desse mundo. O próprio João vai falar na sua primeira carta, no capítulo 5, que nós lemos, mas lá no verso 18, ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, aqui Jesus fala, João, no seu evangelho, que já não falarei muito convosco. Isso é Jesus falando. Porque vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. João vai falar lá na frente, na primeira epístola, isso, que o mundo jaz no maligno. Mas dá para a gente entender perfeitamente. Veja o comportamento do mundo hoje, de crueldade, de maldade, não é? De coisas horrendas que vive hoje o mundo. E a gente então entende realmente que o mundo jaz no maligno. Por isso que Deus escolheu a nós, nos separou deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Foi palavra que o próprio Jesus fala, lá na sua oração sacerdotal, em João 17, no Evangelho. Ele vai dizer isso, orando ao Pai, que aqueles discípulos estavam ali com ele, mas não eram mais dali. Eles estavam ali, mas não eram mais dali. Então nós vamos entendendo isso. E veja, irmãos, que o mundo está debaixo do poder de Satanás. Nessa mesma carta de João que nós lemos, não é? Que nós já somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. João vai falar também no capítulo 7, verso 7, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Mais uma prova que as obras do mundo é má. Por isso que Deus nos resgatou, Ele nos separou. Aquele que abre o coração para Jesus Cristo, ele é separado do mundo. Ele vive aqui, mas veja se não é uma realidade. Nós estamos aqui, mas estamos aprendendo a nova vida, a nova caminhada. Então, o nosso procedimento muda, o nosso caráter é transformado ao caráter de Jesus Cristo. Nós passamos a ter essa vida de santidade. Foi o testemunho de Jesus quando o homem aqui na terra testemunhou da sua vida de santidade, de obediência a Deus. Então, a nossa família, ela tem que caminhar por essa direção de vida de santidade. E nós somos esses que vamos ensinar aos nossos familiares. Nós somos esses que vamos dar exemplo aos nossos familiares dessa vida nova, desse Deus que está em nós, que Ele é diferente daquele Deus que um dia nós cremos e que eles ainda crerem. O Deus do mundo, o príncipe do mundo, que são as práticas que o mundo hoje vive. É isso que nós vamos levando para a nossa família. Então, o mundo hoje está debaixo do poder de Satanás e precisamos ter essa grande vigilância. Há um espírito que nos afasta de Deus, não é? Paulo diz isso à igreja de Coríntios, aquelas famílias. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 12,
Ouçam o que disse Paulo para aquelas famílias. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, hoje nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Ele é morador em nossa vida. Ele é morador de nossa casa. Então, hoje nós temos essa direção, hoje nós temos esse conhecimento das coisas perfeitas para a felicidade da família, para a felicidade do casamento, para a felicidade dos filhos. Deus que está em nossa casa, ainda disse mais Paulo, é gratuitamente por Deus. Então, meus irmãos, nós falamos dessa palavra tristeza, que é uma palavra que a gente não fica contente, já se diz, né? De ouvir tristeza. Mas a tristeza, segundo o mundo, eventualmente, ela resulta em morte. Ela causa morte, a tristeza causa morte. Ouça, Paulo dizendo também aos Coríntios, já na segunda carta, porque essa igreja de Coríntios, irmãos, deu muito trabalho para Paulo. Foi uma igreja muito trabalhosa, de desobediência, passou a servir outros deuses. Essa segunda carta que Paulo escreve para essa igreja, já é uma carta de repreensão, de correção, porque eles estavam se desviando daquilo que tinham aprendido. E Paulo diz, nessa segunda carta, no capítulo 7, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, segundo Deus, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte, está vendo? A tristeza que nós sentimos na nossa vida, pela direção de Deus, é uma tristeza que nos leva ao arrependimento. Algo que a gente comete, que nos entristecemos, mas que Deus nos leva a Ele e traz a alegria. Mas já a tristeza do mundo, de procedimentos, de atitudes erradas, não é? Que cometemos alguns delitos, quando o homem comete, leva à morte. É uma coisa importantíssima da gente entender, para que a família vença o mundo. O que o mundo traz para destruir sua vida e a vida da sua família? É um segundo ponto que a gente pode compartilhar. Nós compartilhamos o que é o mundo e agora o que o mundo traz para destruir a sua vida e a sua família. O mundo traz uma paz falsa. E a gente pode entender. Muitas das vezes, alguns eventos que são promovidos e que parece ser coisa boa, parece viver de paz, de tranquilidade. Mas depois a gente vê o transtorno que acontece naquilo que o mundo oferece, como fosse paz, como se fosse alegria. Não é? É uma paz fictícia. Ela é uma paz passageira, porque é aquela paz daquele momento que você se sente bem em algum evento, alguma situação, mas que daqui a pouco transtorna tudo. Não é? É como uma pessoa começa bem com uma família em um lugar e ali a pessoa começa a beber. Está tudo em paz ali no início. Quando vai se vendo o efeito daquilo que a pessoa está bebendo, aquela paz vai embora. Ela não fica. Então não é uma paz permanente, é uma paz fictícia, que o mundo tenta enganar. Eu vou beber que eu fico em paz. Eu já ouvi muito disso, de quem fuma também. Quando eu fumo eu fico em paz. Tudo isso é uma coisa mentirosa, enganosa, porque o cigarro depois traz a doença, traz o mal. Então é uma paz fictícia, é uma coisa enganosa que o mundo tenta, não é contra a humanidade, contra as pessoas. Então essa paz vem em filosofias, em religiões, em uma segurança que é pregado hoje com armas e também através da política, não é? Eles tentam enfatizar isso como se fosse paz, não é? Por esses meios, para a família, para a sociedade. Uma alegria que é passageira, um prazer efêmero que destrói. Aquele prazer momentâneo que depois desmancha e desfaz. Efêmero significa apenas por um dia, ou passageiro, ou transitório. Quer dizer, que não é uma coisa que veio, uma paz para ficar. E aí nós vamos lembrar o que disse o profeta Isaías no capítulo 9, verso 3.
que Jesus Cristo é o príncipe da paz, é o Deus conselheiro, é o Deus forte. Essa é a paz permanente, é essa paz que nós encontramos, e essa paz que foi para dentro da nossa casa. Não se entristeça se tem alguém ainda fora, mas ele já vai ser abençoado por essa paz que está em você. Podemos compartilhar isso por experiência pessoal, da nossa vida do dia a dia. Na minha casa não foi de uma vez que todo se transformou, foi um se transformando, o outro foi recebendo Jesus, e aquela paz foi enchendo a casa, enchendo a família, enchendo o casamento. E é assim que Deus vai fazendo. A gente lembra que a promessa de Deus para a família é salvar você e sua casa, como fez com o carcereiro de Filipe, da cidade de Filipe, dos filipenses. Assim, hoje, tiro também pela família da minha mãe. Começou pela minha mãe, hoje todos já estão envolvidos com o Evangelho. Então, é uma prova que essa paz reina. E essa paz, ela vem para ficar. Ela vem para ficar. E a gente tem que entender. Jesus falando para João, no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com você e você comigo. Jesus quer dizer, eu estou aqui para ser a paz da sua casa. Eu estou aqui para entrar na sua casa, para ficar com você e sua família em paz. Ele é o príncipe da paz. Então é essa paz que nós recebemos, que nós precisamos pela nossa vida, não é? Levar para que todos vençam, para que todos sejam vencedores. É essa paz que vence o mundo. É essa paz que nós vencemos o mundo. É Jesus Cristo. E nós já recebemos. Agora o que nós precisamos... Graças, irmãos. Só para coçar aqui o nariz, que essa máscara faz isso, viu? Quando você descansa ela, vem aquelas coceirinhas terríveis. Então é o que nós precisamos para harmonizar a nossa família, para que nós sejamos essa família, não é? Que somos vencedores, como disse o texto do verso 4, nós somos famílias nascidas de Deus, hoje nós somos a família real de Deus, e a gente precisa compreender para que as nossas atitudes diárias mantenham essa paz dentro do lar. Dificuldade vai se encontrar em qualquer família de Deus. Primeiro, para a gente entendermos que são duas cabeças pensantes. Veja bem que a gente vai entender bem. Duas cabeças pensantes dentro de um lar. Jesus veio para estar entre esses dois, para que justamente na hora que vier o desencontro, ele faça a sincronia. Ele sincronize os pensamentos, os corações, porque as dificuldades nesse lado humano que nós temos ainda dessa carne, pode ser encontrada em um lar. Pode não haver uma concordância, uma discordância de algum assunto, de algum projeto no lar, de alguma situação de acordo com a criação dos filhos, ou uma outra coisa. Jesus, ele veio para isso, para ser essa paz. Ela está entre o casal, para sincronizar a harmonia, a alegria, a felicidade e essa paz, que é ele permanecer ali junto com o casal, junto com a família, junto do nosso lar. Como falamos, a nossa família é odiada pelo nosso grande algoz. Então, ele quer desarmonizar a família. Ele quer tirar a paz de dentro da família. E são em coisas banais. Às vezes, coisas pequeniníssimas. Pode gerar uma dificuldade entre o casamento, entre os filhos, entre os pais. Por isso que Jesus tem que ser esse da nossa casa. Nós temos que ter esse zelo por essa direção, por essa palavra, por Jesus dentro da nossa vida, para que a nossa casa se encha. Vamos lembrar do Salmo 127A de novo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Quer dizer, se não for Jesus e eu querer comandar a casa, não vai resolver nada. Não tenho poder para transformar e para libertar, não tenho. É aquele que está em nós, Cristo, que vai fazer isso.
nos usando como membro dessa família. Então é isso que nós temos que acreditar e confiar. Fazer com que Jesus seja presente e constante em nossa casa. Fazer com que Jesus seja presente e constante no casamento. Fazer que Jesus seja presente e constante nos filhos, na administração da casa. É o que a gente precisa para termos essa vitória. Irmãos amados e queridos, um terceiro ponto para encerrarmos, irmãos, a família que vence o mundo, a vitória da família vencendo as coisas do mundo. No verso 4 que nós lemos, porque todos que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha agora que deve chamar a atenção essa última palavrinha. A nossa fé. É preciso confiar. É preciso acreditar. E uma outra coisa para mexer com a gente. Essa nossa fé ela vai ser declarada na sua atitude, não é na sua boca. Ah, eu creio. Não. Você crê e faz, você pratica. Você tem essa segurança. Me coloque, meu irmão Elias, Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago 1, verso 17, Elias. A igreja pode ler? Então, todo dom perfeito, todo presente, toda boa coisa para a nossa família vem do alto, vem dos céus. Aonde em Deus não tem dúvidas, a certeza da nossa vitória. É buscar no Senhor para a família, para o casamento, para os filhos. Para a administração do lar, ela tem que ser perfeita. Porque senão gera conflito nos administradores. Então, tem que haver essa sincronia, essa união de concordância, não é? Em relação à vida diária. Eu digo isso porque eu tenho com a nossa irmãzinha ali, minha esposa que está ali do lado, não é? Na questão dos nossos gastos, não é? Quando chega final de mês, cada um vai se preparando da sua parte para poder juntar e pagar aquilo que a gente adquiriu para o mês, para o consumo da vida ali, do dia a dia. Então, essa sincronia, Jesus tem que estar no centro, para não haver discordâncias e problemas. Desde quando nós nos conhecemos, que é assim, viu? São 44 anos. Eita, 44 de casado, mais uns 4, mais ou menos, né, Valneir? De namoro e noivado. Então, são 48 anos praticamente. E quando nós começamos a namorar, que noivamos, para construir o nosso lar, eu ainda me lembro que o primeiro, deixa eu ver se ela lembra, a primeira coisa que nós compramos para a casa, que ia ser nossa família. Sim, o quarto foi. Foi o quarto. Quarto grande, lembra? Bonito naquela época, né? 40 e tantos anos atrás. Não é? E era dividido. Eu dava metade, ela metade. A gente dividia desde a época que a gente estava noivando, já para casar. Ganhamos algumas coisas da família, o pai dela deu. Não sei se minha mãe deu o fogão, se não me falha a memória. Não é? Mas o restante fomos nós mesmos que compramos. Eu trabalhava, ela trabalhava, né? Que ela me conheceu quando foi começar a trabalhar. Eu estudava de noite, lá no Colégio Costa e Silva, eu fazia o segundo científico na época. Não era agora esse nome diferente que eu nem sei. Sei da minha época era científico. Eu fazia o segundo científico, e ela chegou lá e quando me viu, pronto, os olhos não parou mais de bater. Aí entrou logo na minha sala, né? E conversou com as colegas, quem é aquele rapaz? Me apaixonei só no olhar. Por isso que a gente está até hoje aí, né? 48 anos. Né? Foi. Mas para eu dar o sim foi trabalho, viu? Para eu dar o sim foi trabalho.
Teve uma irmãzinha, uma colega nossa, melhor dizendo, Selma Sal, não esqueça, ela trabalhava na época na chefatura. Ficou muito amigo da gente, foi ela quem fez o nosso namoro lá se ajeitar. Então, meus queridos irmãos, a vitória da família vencendo o mundo, mas eu estou muito feliz com minha esposa, viu? Louvado seja o nome de Jesus Cristo até hoje. Estamos aí caminhando e Deus ajeitando as situações, não é? Porque temos, como eu disse, esse lado de duas cabeças pensantes, e Jesus tem sido o centro para harmonizar as ideias, os projetos, as realizações. Tem que ser Ele, não é? Então, irmãos, a vitória da família vencendo o mundo é o nascido de Deus. O nascido de Deus vence o mundo. Somente aquele que nasceu de novo. Em João 3,3. Somente aquele que nasceu do Espírito, somente aquele que nasceu da palavra de Deus. Essa é a família que venceu o mundo. Somente aquele que nasceu lá do alto. Essa é a família que venceu o mundo. Irmãos, a família que vence o mundo, a nossa fé na palavra. O verso 4b, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque ela é viva e eficaz, a palavra de Deus. Porque ela é como um martelo que esmiuça a penha, é a palavra de Deus. Porque ela é a luz que ilumina, é a palavra de Deus, Salmo 109, 105. Porque ela é a água que purifica, a palavra de Deus. Porque ela é o pão que fortalece, a palavra de Deus. Porque ela é o escudo que protege, a palavra de Deus. Porque ela é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que está no centro da nossa casa. É a palavra de Deus que tem que estar no centro do casamento. Por isso que você precisa estar ligado a essa palavra. Por isso que você precisa ouvir essa palavra, estudar essa palavra diariamente. Para que você esteja seguro, tranquilo. Para que você possa vencer. Para que você possa ver o mal ser destruído através da palavra que está em você. E também, irmãos, a família que vence o mundo é Jesus. O verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, a família que vence o mundo é Jesus na sua família, porque Ele é a fonte da vida, porque Ele é a fonte do poder, porque Ele é a fonte da vitória. Por isso que a família que vence o mundo é a família que está ligada em Jesus Cristo. É essa família. E para encerrarmos, a família que vence o mundo, no poder do Espírito Santo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo capítulo 2, verso 7. Então, meus queridos, no poder do Espírito Santo de amor, não é? No poder do Espírito Santo na verdade, no poder do Espírito Santo na santidade, no poder do Espírito Santo na justiça, no poder do Espírito Santo na graça, no poder do Espírito Santo de fortaleza, no poder do Espírito Santo da glória. Essa é a família que vence o mundo. É a família nascida de Deus, é a família na fé da palavra, é a família de Jesus Cristo, é a família no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa família que não podemos abrir mão do que Deus tem trazido a nós, para que nós possamos ser sempre vencedores. Amém? Então, a família que vence Jesus, a família que vence o mundo, é Jesus na nossa vida, na nossa família, em nossa casa. Jesus é esse que venceu por nós e nos trouxe essa alegria de sermos vencedores. Amém? Que o Senhor nos abençoe, fortaleça e revista a nossa família, que a gente possa ser esse exemplo dentro do nosso lar, para que outros membros comecem a buscar. Digo para vocês que se batizaram, que o exemplo de vocês foram tremendo para aqueles que assistiram, para aqueles que vieram. Tenha certeza que o Espírito Santo mexeu com o coração deles. Tenha certeza disso. E mais tarde vocês vão colher esses frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar? Nosso irmão Marcos, José Marcos, vai fazer essa oração final.
Aleluia. Amém, Deus. Queremos te agradecer, Pai eterno, poderoso, excelso, Deus. Pela tua graça, meu Deus, manifestada sobre nós. Amém. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem provido, meu Deus, todas as áreas das nossas vidas. Amém, Porque Jesus. até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Deus, tem nos direcionado. Obrigado, meu Deus, pela essa tua maravilhosa graça Sim, no sim. meio de nós que somos Que é a tua igreja palavra, viva, ó Deus. que a tua palavra é eficaz, o teu Que é o verbo Espírito divino, Senhor. regozijando em nós, meu Deus. Ó Deus, nos dá força, coragem, determinação, meu Deus, para Sim, ó servir. Deus. Que são Para muitas obedecer a as tua labutas do palavra, mundo, meu Deus, Senhor. que tentam nos tirar, meu Deus. Enche os nossos Mas o Senhor corações nos com a tua promete, palavra. Pai, que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Está escrito, ó Deus, É o teu aleluia. Espírito Santo, da graça de Deus, que está em nós, Aleluia. por intermédio da fé em Jesus Cristo. É, Senhor, da tua santa palavra. Domingo, meu Deus, estarmos aqui, meu Deus, Sim, Senhor. dando prova da nossa fé, da tua ação em nossa vida, meu Deus. Amém. Fazendo um culto racional ao Senhor, meu Deus. Louvando ao Senhor com as nossas Abençoa-nos, ó vidas. Deus. Obrigado, meu Deus, por esses momentos. Porque o Senhor é Te bom e sua louvamos, Senhor. misericórdia dura para sempre. É sim, O meu Senhor Pai. nos deu uma noite de paz, Sim, refrigério, Senhor. Estamos do agradecidos Espírito pela Santo tua de palavra Deus. Nos que guia, encheu meu os Deus, nossos corações até as nessa nossas noite. casas em Em paz, nome de nosso protegido Senhor pelas Jesus tuas Cristo. mãos, ó Pai. Porque o Senhor é testemunha viva em nossas vidas, meu Deus, Amém. da tua ação. Teu Espírito regozija em nós esse poder, meu Deus, de te servir e dar exemplo ao mundo, meu Deus, do que está em nós, que é o Espírito do Como Senhor. família do Ó, Senhor, meu Deus, Deus. obrigado, meu Deus. Nos conduz para nossas casas, Sim, ó direcionados Deus. pelo teu poder e teu Espírito. Em nome de Oramos Jesus e Cristo. agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre os vossos lares, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja santa e viva do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados. Deus continue abençoando.